Cristo. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem comigo lá em João capítulo 15, por favor. Evangelho de João, capítulo 15. E de ler um texto ali, especialmente o verso 13, mas não só ele, onde nós vemos algumas palavras do nosso Senhor sobre a amizade. Ele fala ali, curiosamente, sobre a amizade dele mesmo para com os seus discípulos. E com isso a gente vai aprender bastante coisa com ele, não é? Aí, no Evangelho segundo João, no capítulo 15, ele começa falando sobre a videira verdadeira, ele começa falando sobre aquelas pessoas que estão ligadas nele, Jesus. Isso tem a ver com estar em Jesus, em ser alguém que teme a Deus, aquilo que a gente estava falando na palestra passada, no estudo anterior. Aqui ele vai dar um exemplo, mais um, sobre como é que eu sei que a pessoa ela é convertida ou não, que ela é cristã ou não, que ela está em Jesus ou não. Aqui Jesus, nesse verso, no capítulo 15, nos primeiros versos, ele fala sobre os ramos ligados à videira, que esses galhos ligados na videira, que é ele, eles dão fruto. Como é que eu sei que aquela moça ela teme a Deus, ou aquele rapaz teme a Jesus de verdade? Eles dão frutos, frutos de convertido, frutos de um discípulo de Cristo. Isso não significa ser bonzinho, ser ético, porque isso daí é obrigação de todo mundo. Isso não é marca de ser seguidor de Jesus. Marca de ser seguidor de Jesus é outras coisas que a Bíblia fala muito sobre elas. Não é o assunto aqui agora. Mas olhar para esses frutos demonstram se essa pessoa está ou não ligada na videira verdadeira. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o que Jesus fala depois disso. Depois dele falar sobre essas pessoas que estão ligadas a ele, ele entra no assunto da amizade. E aí eu peço que você olhe em João 15, a partir do versículo 12, ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me acolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí ele continua falando, eu não vou continuar, vou parar por aqui, mas ele fala sobre qual é a reação do mundo para com aqueles que amam a ele de verdade. Qual é a reação do mundo para com essas pessoas que estão ligadas em Jesus? Elas não serão benquistas, bem vistas, bem recebidas. Muitas vezes elas serão odiadas, que é o que ele fala no verso 18. A consequência de nós amarmos a Jesus mais do que tudo, a consequência disso, às vezes, será um pouco chata, um pouco triste para a gente. Mas ainda assim a gente terá tudo dentro de nós. E será maravilhoso poder experimentar dessa relação com Ele, com a pessoa bendita do Senhor Jesus. Verso 13, então, olha aí mais uma vez. Ele diz, verso 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aqui ele mesmo diz que ele é amigo, porque ele foi aquele que deu a própria vida por nós. Eu não sou senhor de vocês. Isso são palavras dele, não é? Embora nós o tenhamos como senhor, e ele sabe que ele é senhor, mas aqui ele não está querendo anular o seu senhorio, mas ele está querendo dizer que junta dessa ideia, junto a essa ideia do senhorio dele, está a ideia da amizade dele. Porque a palavra e a ideia do senhorio está sempre associada com alguém que subjuga, alguém que humilha, alguém que escraviza, alguém que manda e quem tem juízo obedece. Mas não é essa a ideia que ele quer passar. Porque o senhorio dele, o jugo dele, porque ele também fala que ele quer colocar a gente debaixo de um jugo. O reinado dele, porque nós somos seus servos, ele é o nosso rei, ele é o rei dos reis. O senhorio dele, ele é o senhor dos senhores e é o nosso senhor. Não faz dele um tirano, um déspota, um ditador, um rei inescrupuloso e opressivo. Porque ao lado dessa figura onipotente e soberana e majestosa do rei, do senhor, está a figura do amigo. E isso é confuso naquela época como é hoje, porque normalmente quem está associado a essa figura do poder não está associado à figura do amigo.
Até hoje, se você entra em algumas corporações, em algumas empresas, ou às vezes até em algumas instituições educacionais, para não dizer, às vezes até em igrejas, a gente encontra a figura do pastor, ou do chefe, ou do líder, como aquela pessoa que não pode ter muita amizade com os subordinados, com o empregado. Então eu conheci recentemente uma pessoa que me falou que lá no serviço dele, o patrão dele começou a ir para a igreja. Mas ele não podia se relacionar muito com o patrão dele, porque ele é aquela pessoa que ele coloca autoridade, de cima para baixo, imponente. E essa é uma ideia muito presente, ainda hoje, em empresas, em corporações, em indústrias, grandes empresas. Se você entra ali para ser um trabalhador, um empregado, um vendedor, alguma coisa, algum subordinado daquela empresa, e você tem um encarregado, ou um presidente, ou alguém do alto escalão da empresa, é recomendável que aquela pessoa do alto escalão não fique com muita graça com você, não. Que ele não tenha muita amizade, muita intimidade, porque senão você vai faltar com respeito com ele. Então ele tem que mandar, ele tem que andar sempre com o nariz empinado, falar duro com você, e você tem que estar sempre pronto para obedecer e dizer sim. Ainda hoje isso é comum, embora nem todo mundo obedeça essa regra. Naquela época era pior ainda, pessoal, muito pior. Jesus é o Messias, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, é aquele que se coloca acima de César, acima do Kyrios, do Senhor do mundo. Ele é o Senhor do mundo agora. Ele se coloca como tal, e os seus discípulos o apresentam como tal, mas não era fácil imaginar que esse Senhor do mundo se coloca do nosso lado, dá risada com a gente, dorme com a gente, abraça a gente, perdoa a gente, e agora diz um negócio desse aqui, que ele é amigo, que ele não nos chama de servos, mas amigos, porque só um amigo pode dar a vida pelo seu outro amigo. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele se apresenta como um amigo para nós, e Jesus é o maior exemplo de um bom amigo. E é nele que nós vamos encontrar o que é ter um amigo de valor e como cultivar uma amizade de valor. Jesus é o maior exemplo, não só de um bom amigo para ter, mas de um bom amigo para ser também.